A Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 27 ao verso 30. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova de evidente perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Vamos orar ao Senhor Deus. Santo e eterno Deus, nós nos aproximamos da Tua palavra santa, autoritativa, com espírito de humildade, reconhecendo que nada sabemos se o Senhor não nos conceder a iluminação do alto. Reconhecemos, ó Deus, que é o Teu Espírito que nos ilumina, que nos ensina, que nos corrige e que aplica estas verdades aos nossos corações. Por isso suplicamos, ó Deus, que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento para compreendermos as Tuas verdades e, alcançando as nossas mentes e corações, sejamos nós edificados, fortalecidos e desafiados a andar em novidade de vida. Assim nós oramos, ó Deus. Peço por cada irmão, cada irmã aqui presente, que a Tua palavra habite ricamente na mente e no coração, de maneira que os atos, as ações, a vida, seja uma manifestação da Tua palavra, da Tua verdade. Assim nós oramos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós já temos considerado a carta de Paulo aos Filipenses, a carta da alegria, mas ao mesmo tempo, embora o Evangelho, Paulo vai falar muito sobre a alegria aqui, também devemos entender que a vida cristã é uma luta, é um combate. Nós vimos na semana passada, no domingo, último domingo que consideramos esse texto, falamos sobre os cidadãos dos céus. Quem são os cidadãos dos céus? Quando o apóstolo Paulo diz que devemos viver, e isto, acima de tudo, por modo digno deste Evangelho de Cristo. Nós somos, irmãos, chamados para vivermos numa outra esfera de cidadania. Embora nossos pés estejam aqui, definitivamente, e estamos aqui, mas os nossos olhos e o nosso coração devem estar no céu, na glória, na pátria celestial. Nós somos peregrinos aqui e precisamos ter essa consciência muito clara, porque muitos debandaram da fé por pensarem que pertencem a este mundo. Muitos acham que vão viver aqui eternamente e, ao invés de armar tendas, aquela tenda que você arma e desarma, tem construído casas, mansões. E é claro que isso falo de uma perspectiva figurada, mas ele pensa que ele vai viver aqui eternamente. E em muitos cristãos, nós vemos que os seus olhos estão muito mais voltados para este mundo do que para a pátria celestial. Mas devemos compreender que nós somos chamados por Deus e nós somos agora pertencentes a uma nova sociedade, estamos debaixo de um novo governo e nós estamos debaixo da autoridade de Cristo. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
e nós somos cidadãos dos céus. Mas também, haja vista que nós somos cidadãos dos céus, a nossa conduta, a nossa vida deve ser pautada por esta realidade. Como nós podemos manifestar que de fato somos cidadãos dos céus? É se a nossa vida ela é condizente com essa cidadania. Porque de nada nos adiantará dizer, eu sou cidadão dos céus, mas as práticas é do cidadão do mundo. Vive de uma forma mundana. Seus pensamentos são mundanos. Suas ações são mundanas. Sua perspectiva de mundo, sua perspectiva de futuro, é tudo mundano. Ele vive para aqui e o agora. Na verdade, ao vivermos nessa nova realidade, como cidadãos dos céus, a nossa conduta agora é governada e dominada por essa realidade. E qual é a realidade? Pelo Evangelho de Cristo, onde manifesta a lei de Cristo. Nós somos pautados, portanto, por isto. E Paulo, então, está dizendo sobre esta realidade. Só que o sermos cidadãos dos céus é viver em antagonismo com a cidadania deste mundo, com o padrão e as perspectivas deste mundo. E, portanto, consequentemente, há um conflito armado. Nós, portanto, e vamos ver esta verdade geral estabelecida nas Escrituras de que nós estamos num campo de batalha. Paulo, ele vai usar muito essas figuras para descrever a igreja. E não somente para descrever a igreja de um modo geral, mas para descrever o cristão de um modo particular. A igreja é como se fosse um exército. Ela caminha neste mundo, mas ela está, na verdade, marchando. Nós estamos, na verdade, em campanha de batalha. Nós estamos todos os dias, como igreja, entendendo que temos inimigos. E os nossos inimigos são poderosos. Nós não lutamos contra o sangue, nem contra a carne, mas contra principados e potestades. E isso a palavra de Deus nos diz. E não somente é uma figura para descrever a igreja, mas também nós como indivíduos, portanto, somos como soldados. A igreja é o exército. E nós somos soldados individuais. Paulo vai nos falar em Efésios capítulo 6 que devemos tomar toda a armadura de Deus para podermos resistir no dia mau. E falando dessa realidade, dessa luta espiritual. E nossa luta realmente não é contra carne, contra sangue. Não é que nós vamos pegar em armas para pregar o Evangelho dizendo se converte ou morre. Ou eu vejo as pessoas como inimigos e nós precisamos então combater de alguma forma. Mas não é desta forma. Mas existe na verdade um mundo que foi dominado por Satanás, por pensamentos, por ideias que são antagônicas àquilo que Deus nos ensina em sua palavra. E portanto, como disse, aí está o conflito. E nós precisamos entender que não somente Paulo falava acerca da igreja como sendo um exército, o crente como um soldado, mas ele mesmo vai dizer de uma linguagem de um soldado que lutou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele vê toda essa trajetória, portanto, da sua vida como um grande combate, onde ele combateu o bom combate da fé, onde ele agora está completando a sua carreira. Já chegam os momentos finais da sua existência nessa vida e ele aguarda agora também a coroa da vida, aquilo que Deus tem prometido em sua palavra. Ele combateu. Portanto, ele também estava engajado nesta luta. Muitas vezes a palavra de Deus também usa não somente a figura de um campo de batalha, mas muitas vezes de um campo de competição. Nós vamos ver isto, né? Todo atleta em tudo se domina, que ele tem que se dominar, tem que se aperfeiçoar, ele tem uma luta, ele tem uma competição a fazer. Portanto, novamente, vemos, de certo modo e figuradamente,
alguém que está competindo, tem os seus competidores, os adversários, contra quem ele deve prevalecer, deve lutar e deve vencer e ganhar. Então, são figuras que demonstram e denotam esse clima de luta e de oposição. A vida cristã é assim. A vida cristã é assim. E então, nós vemos isso então, como muitas vezes nós somos exortados na palavra de Deus a lutar pela verdade, lutar pelo Evangelho, lutar o bom combate da fé. Somos ordenados a isso, exortados a isso. Nós somos exortados a resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Portanto, é uma obra de resistência. E quando você pensa assim, em guerra, aqueles que estão entrincheirados e resistindo ao avanço dos inimigos, e eles não podem sair dali, eles precisam de fato resistir. Mas também há exortações como tende bom ânimo, tende coragem, né? Ou não tenham medo, não temais os que podem matar o corpo e não pode fazer nada além disso. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Não tenham medo, né? Não temais, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes. Então, quantas exortações, quantas admoestações, quantos incentivos nós recebemos da palavra de Deus, no sentido de que a vida é uma luta. A vida cristã é uma luta. Também, como nós vimos em Efésios, a citação, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. E novamente, lembrando aquele soldado romano que tinha espada, capacete, peitoral, tinha o cinto, tinha, enfim, todos a vestimenta e apetrechos necessários para a batalha. Ele está dizendo, assim também nós devemos fazer. Então, muito longe de o Evangelho demonstrar, vem para cá, a sua vida vai encontrar tranquilidade. Você agora vai deitar numa rede, vai pegar uma água de coco geladinha e vai deitar e vai ficar cantando por toda a eternidade, para o céu eu vou, para o céu eu vou. Vai ser uma vida tranquila, mansa. E todos aqueles que dizem, pare de sofrer, vem aqui, você entrando no Evangelho, entrando nessa igreja de uma forma particular, todos os seus problemas serão resolvidos. Quando algumas pessoas queriam seguir Jesus, ele dizia e confrontava essas pessoas dizendo, vocês têm certeza que vocês querem? Vocês já calcularam o preço? Vocês já viram o custo de me seguir? Não, nunca ele incentivou ninguém a segui-lo às cegas. Como que dizendo, vem, aqui vai ser bom, vai ser bacana. Ele sempre disse, com muita clareza, se vocês quiserem me seguir, tem uma cruz para carregar. Aquele que não renuncia a tudo não pode ser meu discípulo. Aquele que não age dessa maneira, não entendendo que a natureza da vida cristã é luta, é dificuldade, há confrontos, há lágrimas, ele não entendeu o que é o Evangelho. Quantos têm procurado igreja porque só quer parar de sofrer? Quantos estão procurando igreja porque querem ficar curados? Quantas pessoas querem ir à igreja para enriquecer, principalmente agora, com a atual proposta do Evangelho da prosperidade, que de Evangelho não tem nada, diga-se de passagem. Venha, você vai enriquecer. E quantos estão fazendo seus propósitos, como que barganhando com Deus, eu vou dar isso, Deus vai me dar aquilo, quando o Evangelho não é essa proposta. Jesus não veio, não desceu da glória, veio a este mundo, se encarnou para fazer com que aqueles seus seguidores se tornassem ricos. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E foi luta, teve que tomar da mão do valente, conflito
confronto, batalha acirrada e até ao ponto de derramar sangue, pois somos exortados a isto. Vida cristã é luta. Portanto, a igreja é uma espécie de exército. E aí devemos pensar bem. Isto é uma parte essencial do ensino geral, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Nós vamos ver quantas batalhas o povo de Deus teve que travar no Antigo Testamento. Aquilo eram realidades, na verdade, que apontavam para uma batalha muito mais superior, para um confronto muito mais superior do que aquele confronto entre as nações ali. Havia lutas. No Novo Testamento, vamos ver recheadas as Escrituras dizendo sobre essa realidade da luta, como nós vimos aqui o apóstolo Paulo falando com tanta clareza sobre esta verdade. Mas não era também uma coisa que devemos pensar que isto ficou para aquele tempo passado. Para a igreja primitiva, é uma realidade essencial da condição da igreja em todas as eras. E talvez hoje, mais do que em qualquer outra época, a igreja deve entender esta verdade, porque a igreja parece que pensa que a igreja é um playground. Vou para a igreja para me divertir, vou para a igreja para dançar, vou para a igreja para, e fica lá, parece o oba-oba, e gelo seco, jogo de luzes, é show da fé. As pessoas então estão sendo conduzidas a achar que isso é vida cristã. E as pessoas sorriem, e elas estão sendo afastadas da real característica da igreja. A igreja é um exército. É um exército que deve estar pronto para o combate. Então, hoje, nós vemos as pessoas não tendo essa compreensão clara. A luta faz parte integrante da vida cristã. E também devemos entender, não é uma opção. Você pensa o seguinte: eu vou entrar, pode ser que eu entre em embates, pode ser que eu entre lá no campo de batalha. Não, meus irmãos, é inevitável. Ao fazer parte do exército de Cristo, o confronto é inevitável. João capítulo 15, verso 18 diz, o Senhor Jesus dizendo: se o mundo vos odeia, percebam, o mundo não ama os filhos de Deus. O mundo não tem um sentimento favorável aos filhos de Deus, a não ser que os filhos de Deus não estejam exercendo o seu papel de sal da terra e luz do mundo. A luz incomoda, a luz revela a escuridão, aquilo que está em oculto. Mas quando a luz não brilha, o mundo ama as trevas. Percebam? O mundo não tem nenhum problema com uma igreja que não exerce o seu papel como um papel de ser sal da terra e luz do mundo. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. O mundo odiou a Cristo. Hoje nós vemos, é interessante, as pessoas falam de Cristo. Que Cristo eles estão falando? E nós vemos em postagens pessoas ímpias colocando lá Jesus e figura de Jesus, e Jesus disse. Eles entendem realmente o que significa isso? Será que o mundo entende? Certamente que não. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, ainda o apóstolo Paulo vai dizer: quem quiser viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele não está dizendo aqui, talvez sejam perseguidos, não. Quem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, porque é incompatível a vida do cristão num mundo de tanta maldade e perversidade e não sofrer absolutamente nenhum revés.
nenhuma oposição, nenhum ataque, nenhum confronto. Hoje nós vemos tantas pessoas entrando na igreja, famosos entrando na igreja, e parece assim, oh, que coisa bacana. Parece ser, acho que é um negócio bom, porque tem famosos entrando, mas a pergunta ainda persiste: é o Evangelho? Será que é o Evangelho? Ou é mais uma distorção do que é o cristianismo, e uma distorção de tal natureza, de tal tamanho, de que desfigurou completamente, fazendo com que o cristianismo tenha se tornado bem visto pelos homens ímpios? Será que isso é possível? A luta é inevitável. E esta é uma regra universal nas Escrituras. Quem quiser viver piedosamente sofrerá perseguição. Mas por que há esta oposição? Por que esta perseguição? Por que este confronto? Porque tudo que o Evangelho defende está em oposição ao que o mundo defende. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, diz as Escrituras? Como que pode a luz andar junto com as trevas? Que mágica pode acontecer de que as trevas venham se abraçar com a luz e ela permanecer no seu estado de trevas? Não pode. São opostas. Perceba então a cosmovisão do mundo. Que é cosmo? Cosmo é mundo. Visão é visão, né? Como o mundo vê as coisas. Vemos aí as pessoas, mesmo de família, dizendo: acho que não tem nenhum problema a questão do gênero. Fazem defesa da questão da ideologia de gênero. Nós vemos aqui como já entrou na igreja o feminismo, as influências terríveis do feminismo na igreja. Quantas igrejas têm pastoras? Isto é o dedo do feminismo. Quando a Bíblia diz com clareza que isto não é verdade, não pode ser. A Bíblia é contra. Como então pode haver isto? Percebam também como nessa visão do mundo, que as pessoas dizem uma desqualificação da seriedade do pecado. O que tem? Todo mundo faz. Não há problema. Todo mundo é assim. E aí nós vemos num crescente pessoas que são religiosas, que estão na igrejas e muitas vezes na liderança de igreja, são desonestos, imorais. Tudo bem. É o novo normal, é o novo padrão, e a igreja perde a sua relevância. A igreja acaba se tornando inócua e não há nenhum sentido na sua existência aqui neste mundo, porque ela se tornou igualzinha ao mundo. Então percebam, o Evangelho, na verdade, defende tudo aquilo que está em oposição ao que o mundo defende. Estão ali a um conflito, a um problema. E essa é uma das maneiras, talvez, muito boa, uma forma de fazer o teste da nossa posição do Evangelho, em relação ao Evangelho. Percebam que lá em 1 João, e eu gostaria que os irmãos pudessem abrir as suas Bíblias, 2, verso 15 a 17, nos diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, é uma condicional. Se essa pessoa ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não há como conciliar. Não há como eu amo o mundo e amo a Deus. Ele se torna um mentiroso. E a Bíblia diz: aquele que diz eu amo a Deus e odeio o seu próximo,
Ele é mentiroso. A Bíblia não tem meias palavras, ele não vai ficando ali massageando o ego de ninguém. É mentiroso, porque aquele que não ama o seu próximo também não ama a Deus. Como ele pode amar a quem ele não vê e odiar a quem está aqui do seu lado? Pois aqui, embora seja uma outra questão, se alguém amar o mundo agora, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, não vem de Deus, mas procede do mundo. E se isto que procede do mundo é tudo aquilo que eu amo, os prazeres, tudo aquilo pelo qual eu luto, são as coisas deste mundo. Um dia ouviremos do céu dizendo: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens? Para quem será? Quantas pessoas amam o mundo de uma forma, sabe? Não estamos aqui advogando a ideia dos franciscanos fazer voto de pobreza, todo mundo. Não, estamos falando se o seu coração, onde está o seu coração? Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Percebam, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas também podemos olhar para Tiago, falando, escrevendo, nos diz aqui, infiéis, capítulo 4, verso 4, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Não há possibilidade alguma de sermos amigos do mundo e amigos de Deus, amigos dos prazeres deste mundo e amigos de Deus, de que o nosso coração esteja aqui neste mundo e ao mesmo tempo temos a esperança de morarmos no céu. Não. Onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Se o meu tesouro está aqui, é porque o meu coração está aqui. Se o meu tesouro está no céu, é porque o meu coração está no céu. Mas não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não há meio termo. Essa é a grande questão. Não existe os amigos de Deus, os inimigos de Deus e os neutros. Não existe essa possibilidade. Não existe a cor, o negro, o claro, o branco, o preto e o cinza. Eu não me enquadro nem lá nem cá, eu sou daqui. Não existe. Porque todo aquele que não está com Deus, está contra Deus. Não importa, só existe graus de afronta contra Deus, mas todo aquele que não é por Ele, é contra Ele. Todo aquele que não está com Deus, está contra Deus. Não há, portanto, eu não me amarro muito nessas coisas, eu não me ligo muito nessa questão da religião, mas eu também não sou contra. Para mim tanto faz, mas eu acho que o meu lugarzinho está lá. Eu não sou um opositor de Deus, eu respeito tudo e respeito todo mundo, cada um na sua, cada um segue o seu caminho, e no final das contas, não. Aquele que não está com Deus está contra Deus. Portanto, se alguém amar o mundo, como nos diz Tiago, se você não é amigo de Deus, é inimigo de Deus. Está contra Deus. Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se, portanto, em inimigo de Deus. E quando o mundo é o nosso amigo? Quando? A igreja que tem tanta amizade com o mundo é uma igreja apóstata. É uma igreja que perdeu sua relevância. É uma igreja que não anda mais na verdade. Ela não se pauta pela verdade de Deus, ela se pauta pelas mentiras, pelos enganos.
E hoje tem igreja de tudo quanto é jeito. Existem igrejas enfim, não vale a pena ficar ilustrando ou detalhando, mas que não defende a verdade de Deus. É uma igreja apóstata. Segunda João, no capítulo 1, versos 7 a 11, Segunda João, 7 a 11, nos diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Percebam, pessoas que estão enganando, e ele está dizendo, esses tais são anticristos. Seus ensinos são equivocados. Quem nega a divindade de Cristo, quem nega a encarnação, são do anticristo. Mas percebam que muitos que estavam saindo fora, pregando isto, eram pessoas boas, de boa índole, pessoas que não faziam mal para ninguém, ajudavam os outros. A religião das boas obras, eram pessoas boas. No entanto, negavam a Cristo. E esse, ele vai dizer, é enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Em outras palavras, tomem cuidado, guardem, zelem pela verdade que vocês receberam, lutem pela verdade, combatam o bom combate da fé, não permitam que sejam ludibriados e enganados por palavras vãs, ensinos que na verdade são ensinos de demônios. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, que quer ensinar mais do que a Bíblia ensina, e nele não permanece em Cristo, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Percebam que a doutrina não é determinada por uma igreja, a doutrina ela é determinada pela palavra de Deus, a verdade revelada, e ela tem limite, ela tem um escopo. E aí então, aquele que ultrapassa, ensina coisas que não estão, a gente precisa entender que na fé reformada nós declaramos sola Escritura. É somente a Escritura. Ela é a nossa única regra de prática e fé. Eu não posso inventar coisas. Vamos ungir aqui o lenço aqui. Sim, tem isso. Vamos ungir aqui a foto das pessoas. Vamos orar pela água e vamos torná-la água benta, e aí os irmãos vão beber e vão ficar curados, ou coisa do gênero. Está na Bíblia? Não, isso é invencionice. E como invencionice, isso mais se assemelha ao paganismo e não ao cristianismo. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Eu não posso considerar aquele que ataca a verdade de Deus como amigo. Eu não posso me juntar com aquele que eu sei ser um opositor da verdade. Como é que eu posso dizer, meu amigo, ele defende a ideologia de gênero? É meu amigão, não tem nada a ver, não vejo nada. Qual é o problema? Ele é meu amigão. Ou ele diz que Jesus não é Deus, é meu amigo, não tem, mas eu não vejo nenhum problema. O que tem? Já vi crentes argumentando dessa maneira. Ele diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas é meu amigo. E sabe, quando você se junta, quando você curte, quando você dá o like para aquelas mentiras que são ditas, você se torna participante do engano, do erro e da mentira. É participante. E isso é uma coisa, perceba que João está dizendo, não recebam, não se associem com aqueles que não defendem esse evangelho, ou não, no sentido aqui, você se associar, não quer dizer que você não vai conversar com pessoas, não quer dizer que você não vai
se relacionar comercialmente com pessoas que pensam diferente de você. Não é isso que o texto está dizendo. É você se associar nos pensamentos dele, dizer, não, está tudo bem, está tudo certo. Não está tudo certo. A natureza da luta, e nós vamos ver que ela não é uma questão da carne, mas ela está no campo das ideias. Nós vemos os intelectuais que se levantam contra a palavra de Deus. Quantos alunos, quantos filhos de crentes que foram para as universidades e lá perderam a fé. O meu professor, ele é tridoutor, ele é doutor nisso, nisso e nisso. Ele tem pós-doutorado. E ele falou que esse negócio de Bíblia, isso não existe. E ele abre mão de todas essas verdades. Sabe para quê? Para não ser contestado lá. Para não ser visto como sendo o cara retrógrado, o cara quadrado. Então ele prefere abrir mão dessas verdades para não, entre aspas, não passar vergonha, para que ele não seja contraposto lá na universidade. Quantos apostataram da fé? No pensamento, filosofia, nas ciências, como se a ciência tivesse a última palavra. Meus irmãos, quantos dizem, não, mas a ciência diz isso. Vimos muito agora aí na pandemia, mas a ciência. E muito daquilo que a ciência disse, agora está sendo desdito. Porque não é só ciência, é política também. Mas nós vemos não somente no campo do intelectualismo, da filosofia, da ciência, mas também na área da teologia, o liberalismo teológico. Quando vemos pastores dizendo, Deus, ele não é soberano. Deus, ele abriu mão da sua soberania. Como que alguém pode mudar? Como que Deus abriu mão da sua soberania? Não, no passado Deus agia. A Bíblia nos diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Como que Deus mudou? Nós vemos o liberalismo moral, que as pessoas estão dizendo, o que tem? Mas o que tem? Não tem nada a ver. E aí nós vamos ver a imoralidade, muitas vezes entrando na igreja. O feminismo já entrou. Para quem estuda um pouco sobre a história e a trajetória do feminismo, entrou na igreja, começou em igreja. Nós vemos o mundanismo. As pessoas estão mais preocupadas com este mundo do que com o reino de Deus, as coisas de Deus. Vê a igreja muitas vezes como uma sociedade, como um clube, e não vê esse ajuntamento solene como um momento para cultuarmos a Deus. Usar uma expressão aqui de João Calvino: um cachorro late quando o seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse que a verdade de Deus é atacada no mundo ou na igreja e ainda permanecesse em silêncio. Até o cachorro late quando o seu dono é atacado. E vemos cristãos silenciosos diante de ataques vis contra a verdade, contra a pessoa de Deus, e não fala nada, em nome, sabe do quê? Da política da boa vizinhança. Não, o que vão pensar de mim? Isso não é política da boa vizinhança, isso chama-se soldado covarde. Isto é, ele não se posiciona. E aí o texto que nós temos visto, percebam como o apóstolo Paulo ele vai dizer tantas vezes, permanecer firmes. Verso 27, né? Eu indo ver-vos ou estando ausente, eu ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma. E percebam o termo, lutando junto pela fé evangélica. Está lutando pela fé. Ele luta, né, com a verdade, e ele luta
pela verdade. Ele não se omite. E Paulo está dizendo, olha, eu não preciso estar presente. Na verdade, ele estava ausente por questão de força maior, ele estava preso. E preso por quê? Por causa da fé. Ele diz, e eu estando com vocês ou não, eu quero saber, eu quero escutar, no tocante a vós outros, que vocês estão lutando, estão firmes e lutando pela fé evangélica. Essa é a razão existencial da igreja. A igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. Essa é uma definição excelentíssima e bíblica acerca da natureza da igreja. Ela é coluna e baluarte da verdade. Ela não é coluna e baluarte do entretenimento, da diversão, ou ela não é nada disso. Ela, na verdade, a igreja, ela vai manter a verdade, e a verdade, ela é inalterável. Passa o tempo, a verdade continua verdade. As gerações mudam, mas a verdade continua inalterada. Por isso, por que o culto tem que mudar? Por que hoje o culto mudou tanto? E sabe por quê? Para agradar as pessoas. Vamos fazer um culto que agrada os jovens. Vamos fazer um culto para jovens. E aí você vai ver, muitos jovens. É culto para jovens. Mas sabe o que eu suspeito? E com razão, que esse culto não é para Deus. É para jovens. É o culto para as pessoas. É culto para entreter as pessoas, para agradar as pessoas. Não é um culto feito para adorar, exaltar aquele que está assentado num alto e sublime trono. É para entreter. Percebam, estejam firmes. A ideia de firmeza, não estejam se abalando, estejam firmes. É a coluna e baluarte da verdade. E esse é o grande propósito da igreja. Ela é uma coluna que ela sustenta, percebam a coluna numa construção, ela sustenta a construção. A igreja, ela é coluna da verdade, ela sustenta a verdade. E mais, proclama esta verdade, difunde esta verdade, defende esta verdade. E quando o erro vem, ele não se cala, nem se acovarda e diz, isso está errado. Seus pensamentos são demasiadamente humanos. O Deus que você está formulando é demasiadamente carnal e humano. O Deus da Bíblia é diferente. Deus não vai jogar ninguém no inferno, pois esse é o teu Deus, o Deus que você criou, mas não é o Deus da Bíblia. Deus ajuizará, sim. E percebam, verso 28, que ele diz, está lutando junto pela fé evangélica, a igreja unida. Esse é o propósito da igreja, não é do apóstolo. O apóstolo é o pastor que lute aí, viu? O pastor vai lutando, o pastor e os presbíteros aí, se virem aí na luta aí. A igreja só de camarote assistindo o pastor e os presbíteros aí. Não, é a igreja. Ele não está escrevendo para a liderança da igreja, não está falando para o conselho da igreja, ele não está falando para a diretoria da igreja, ele está falando para a igreja. Todos juntos, lutando pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Essa é uma das estratégias de Satanás, é intimidar. Olha o que vai acontecer. Olha, você vai sofrer. Olha, você vai perder a amizade. Olha, você vai ser cancelado. Nós estamos vivendo a geração do cancelamento. Você vai ser cancelado. Uma cristã lá de Santa Catarina, não vou mencionar o nome, foi cancelada. Por quê? Porque a orientadora do curso de mestrado dela descobriu que ela era crente. Não, eu não sou orientadora de crente. Percebam? Ela poderia dizer, tá bom, eu vou aqui me conter. Não, eu sou crente. Eu perco o curso, eu perco a formação, eu perco o emprego, mas eu não posso
quando a verdade é atacada, eu fico em silêncio. E ainda, Paulo vai nos dizer, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Qual é o sinal evidente? Que eu estou lutando pela fé. Não me envergonho do Evangelho. É uma evidência. Agora, se eu me envergonho do Evangelho, coloque a tua fé, de molho. Tá? Envergonhe-se do Evangelho, o Evangelho da salvação. Então, considere que você nunca foi salvo. Nunca foi salvo. E porque vos foi concedida a graça, e percebam que Paulo vai dizer que isso é uma graça, é um favor, é uma bênção. Interessante a perspectiva. Recebeu a graça, vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes. A fé é uma bênção, é uma graça, é uma concessão, é um favor imerecido. Mas percebam que o próprio padecimento por causa de Cristo também é uma graça. Talvez seja isto que Policarpo pode dizer: Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me concede de morrer por causa de Cristo. E ele foi queimado vivo. Pois tendes o mesmo combate. Percebam quantas vezes ele usa essa ideia de luta, de combate, de guerra. Irmãos, vida cristã não é fácil. Ninguém disse que seria fácil. Mas uma coisa também eu tenho absoluta certeza: o final é glorioso para aqueles que, como diz o Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor abençoe os irmãos. Se você tem andado envergonhado do Evangelho, se você tem vergonha de dizer que você é crente, se você tem vergonha de defender a verdade, comece a defender se você é crente. Mas se você não é crente, percebam, o final do ímpio é morte. Cuidado com o que você curte. Cuidado com as palavras dos ímpios, profanando as coisas de Deus. Eu estou dizendo lá, like, que joia. Cuidado. Cuidado, porque você se associa com aqueles, mesmo virtualmente. Não precisa mais convidar para entrar em casa. Eles entram de outra maneira. Cuidado com aquilo que você escuta através das músicas, cujo ensino são ensinos de demônio, que zombam da fé, zombam de Cristo. Como é que eu posso participar disto? Cuidado com aquilo que você assiste. Um soldado, ele não começa a flertar com o inimigo. Um soldado, ele não vai começar lá fazer conversinha com aqueles que são inimigos. Não tem jeito, ele vai ser um traidor. Cuidado. Portanto, vou ler de novo, que eu achei muito apropriado a palavra de João Calvino: um cachorro late quando o seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse que a verdade de Deus é atacada no mundo ou na igreja e ainda permanecesse em silêncio. Seria um covarde. Que Deus nos conceda a graça de sermos corajosos. Se você não se vê capacitado, se revista de toda a armadura de Deus. Peça. Como é que você se reveste da armadura de Deus? O verso 18 de Efésios 6 vai dizer: com toda oração e súplica. É graça, é Deus que nos concede. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém?